A paz e a graça de Deus estejam no coração de todos os inscritos e de todos aqueles que acompanham o meu canal. O tema do vídeo hoje é sobre rebatismo. O rebatismo é um dos assuntos mais polêmicos tratado entre as denominações que se levantam e se opõem à doutrina da congregação cristã no Brasil. E hoje, à luz das escrituras sagradas, responderei algumas questões e perguntas que muitos têm me feito aqui nos comentários dos vídeos do canal. Por que a CCB não aceita batismo de outras denominações? E o rebatismo é bíblico? Bom, a pergunta sempre é: por que o batismo de outras denominações não é válido na congregação cristã no Brasil? A congregação cristã no Brasil conserva a doutrina apostólica, procura se harmonizar aos ensinos de Cristo e dos apóstolos, doutrinas que quase todas as igrejas da cristandade não obedecem e não observam. Vemos lobos vestidos de pastores, amantes de si mesmos, enganadores, apegados em julgos da lei para o seu benefício próprio, como o caso do dízimo, comércio gospel, exploração da fé, o evangelho totalmente prostituído por pastores prostitutos que adulteraram o verdadeiro sentido apostólico e não se assemelham em nada com o evangelho dos primeiros cristãos. Em um dos capítulos de 2 a Pedro, Pedro diz: "E por avareza farão de vós negócio." O que o apóstolo Pedro quis dizer com esse termo, farão de vós negócio? O apóstolo Pedro estava profetizando o que aconteceria nos dias atuais. E sem dúvidas, essa profecia tem se cumprido nos dias de hoje. Qual é a autoridade desses assalariados do evangelho, ou melhor, mercenários? No capítulo 10 de João, no versículo 13, Jesus disse: o mercenário, quando vê o lobo, ele foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, é traduzido assim: o assalariado que não é pastor foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, pastor assalariado é o mercenário. Alguém pode dizer: mas existe pastor sinceros, pastor que trabalham por amor à obra, mas se eles concordam com o dízimo e concordam com o salário pastoral, está aqui, diz em 10 de João, é mercenário. Em relação a toda a doutrina apostólica, que foi recomendado que nós, gentios, continuassem a seguir os preceitos apostólicos, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com a doutrina do Senhor Jesus, é soberbo e corrupto, apartai-vos destes. O apóstolo João, na sua epístola, em 2 João 1, versículo 10, ele diz assim: se alguém vir ter convosco e não traz as doutrinas de Cristo, não o receba, para não ter parte em suas más obras. Homens desviados do evangelho, que autoridade eles têm para ministrar um batismo? Não trazem a doutrina apostólica e não se assemelham nada com aquilo que os apóstolos ensinaram. Com toda a convicção, os desvios doutrinários praticados pelas denominações invalidam o batismo realizado por eles mesmos. É impossível receber pessoas de outras denominações batizadas por ministros, por pastores desviados do evangelho, que não traz a mesma fé, a mesma doutrina apostólica. O segundo fator é que em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: e quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. O batismo deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Vemos batismos das denominações que o ministro diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batiza em nome do Senhor Jesus, mas batiza em nome dele mesmo. Em Atos 2, versículo 38 diz: e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o perdão e a remissão dos pecados. Então o batismo apostólico é em nome de Jesus Cristo. Vemos mais evidências em Atos capítulo 2, versículo 21, também em Atos capítulo 10, versículo 48, em Atos capítulo 19, versículo 5, ainda diz: e os que ouviam eram batizados em nome do Senhor Jesus.
os apóstolos pregavam e batizavam em nome do Senhor Jesus. As denominações não batizam em nome de Jesus Cristo, só batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é batizar em nome de Jesus Cristo. Então, pessoas batizadas somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não são batizadas de acordo com a doutrina apostólica. Veja bem, Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome? Não, são títulos. Mas Jesus, em Mateus 28, versículo 19, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em seu nome. Então o batismo apostólico é em nome de Jesus Cristo e nos 3 atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Batizar somente em nome de Jesus Cristo não é válido. Existem igrejas que batizam somente em nome de Jesus, nada mais. Não é válido. E batizar somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também não é válido. O batismo apostólico é a orientação de Jesus em Mateus 28, versículo 19, e a orientação que começou em Atos dos Apóstolos, que é em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação cristã no Brasil obedece à ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e a ordem do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 38. Portanto, os nossos batismos são ministrados em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a pergunta mais pertinente: e o rebatismo é bíblico? Muitos vão me massacrar nos comentários, mas o rebatismo, sim, ele é bíblico. O apóstolo Paulo chega a Éfeso e encontra alguns cristãos que não haviam recebido o Espírito Santo. No tocante a não ter recebido o Espírito Santo, aqui não se trata do Espírito Santo com evidência de novas línguas, mas sim um renascimento, uma conversão. Nascer do Espírito, batizar no Espírito, é ser convertido. E o apóstolo Paulo pergunta a eles se eles eram batizados nas águas. E eles responderam que sim, que haviam sido batizados por João. Aí o apóstolo Paulo lhes falou das grandezas da graça de Deus. No versículo 5 do capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo os rebatiza, os batiza novamente, praticando assim o rebatismo. E Paulo os batizou novamente, sabendo que eles já eram cristãos batizados por João. O rebatismo é bíblico e ainda com base nas Escrituras, com a autoridade que Deus deu ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala 8 anos mais tarde, em Efésios, capítulo 4, versículo 5, dizendo: uma só fé, um só batismo, ele não tinha esquecido que ele havia rebatizado aqueles cristãos justamente em Efésios. Quando Paulo fala em um só batismo, ele se refere que o batismo que regenera é um só, e é em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para você continuar recebendo notificações de novos vídeos postados aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, com aqueles que têm dúvidas sobre o rebatismo na CCB. Me siga também nas redes sociais, no Twitter, na página no Facebook e no Instagram. E qualquer dúvida ou sugestão de vídeos, mande um e-mail para carloseinarcristãoclube@gmail.com. Termino saudando a todos com a paz de Deus, nosso Pai Celestial, e um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Até o próximo vídeo.